Bom dia! Eu tenho um convite para vocês. Sai debaixo dessa coberta, levanta dessa cama, joga uma água nesse rosto, aumenta o som e eu vou dar só uma dica, hein? Tamborzinho, tamborzinho. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Dança livre! Don't stop Agora que tá todo mundo acordado, todo mundo ouviu música, dançaram. Eu dancei aqui, ó. Super curti. Hoje eu tô super musical, todas as aulas estão com música, enfim. Mas vamos ao que interessa, que é a nossa matéria. Nós vamos falar hoje sobre expressões algébricas. Deixa eu só ver, para avisar para vocês, qual é a página do livro que eu quero que vocês acompanhem, porque é bom que vocês acompanhem. Página 70, tá? Então, acompanhem a partir da página 70, eu vou falando algumas coisas bem que estão aí mesmo, tá bom? Então, hoje, nas expressões algébricas, a gente tem aqui, ó, um retângulo, eu tenho a base dele, a altura, e nós vamos falar sobre a área do retângulo. Professora, mas área não é geometria? É geometria, mas a gente não usa uma fórmula para descobrir a área desse retângulo? Alguém lembra? Alguém lembra? Ó, a área de um retângulo é o quê? A base vezes a altura, tá? Então, aqui, ó, é B e aqui é H, tá? A altura é sempre H. Eu acho que a altura em inglês começa com H, por isso que é H, tá? Então, a gente tem uma formulazinha, né? Isso aqui, esse B vezes H, nada mais é do que uma expressão algébrica. Eu vou falar aqui mais na frente o que é isso aqui, o que isso significa, tá? Em relação a parte literal, coeficiente, monômios, é isso que a gente vai trabalhar hoje, mas eu estou mostrando na prática onde que a gente usa o que a gente vai aprender hoje, tá bom? Então, isso aqui seria um monômio. Vamos lá, vamos seguir. E a gente pode também trabalhar em relação ao perímetro. Vocês lembram o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Ou seja, eu tenho aqui base, que é o B, aqui a altura, que é H. Num retângulo, os lados opostos não são iguais, então aqui também mede H e aqui também mede B, ok? Então, qual que seria o perímetro desse retângulo? 2B, não é? Ó, 1B, 2B, mais 2Hs. Ok?
Então, isso aqui também é uma expressão algébrica, ok? Esse aqui, no caso, é um binômio. Por que é um binômio? Porque ele tem um termo, dois termos. Quando sempre tem um sinal de mais ou de menos, está separando um termo do outro. Vou voltar, para vocês repararem que nesse aqui só tinha um termo. Só um. Ah, tia, tem esse vezes. O vezes, ele não separa um termo do outro, ok? Então, aqui, como eu estava falando, sobre os monômios. Então, aqui, por exemplo, menos xy é um monômio, ok? Um único monômio. Percebe que não tem sinal para separar uma letra da outra. Então, a gente chama de coeficiente o número que está acompanhando esse monômio. Então, nós temos aqui o menos 1. Aqui, vocês não visualizam o número 1 escrito. E sempre que não tiver, é o 1, tá? Então, por exemplo, se tiver aqui assim, TY, sei lá. Qual que é o coeficiente? O número 1. Quando não tem nada, é o número 1, tá? Porque ele tem 1 TY. E aí a gente não precisa escrever. É igual quando a gente está fazendo equação mesmo. A gente não precisa escrever que tem um Y, um X, tá? E a parte literal são as letras. Então, quem são as letras? O X e o Y. Então, a parte literal é XY. Olha esse aqui. AB sobre 2. Então, nós temos uma fração. Então, não basta eu só botar o 2 embaixo para dizer que é o coeficiente. Porque aqui em cima é como se tivesse um 1, tá vendo? Quando não tem nada é 1. Então, por isso que é 1/2 o coeficiente. E a parte literal é o AB, tá? Nesse outro monômio, nós temos 4x². Quem é o nosso coeficiente? O número 4. Quem é a nossa parte literal? O x², ok? E aqui, nós só temos o número 5. É um monômio? É. Quem é o coeficiente? O 5. E a parte literal? A parte literal não tem, porque não tem letra aqui, ok? Agora vamos falar sobre monômios que são semelhantes. Os monômios eles vão ser semelhantes se eles tiverem a mesma combinaçãozinha de letra ali. Por exemplo, se eu tiver aqui assim, ó, 5x, aí eu tenho menos 2y, e eu tenho aqui menos x. Quem que é semelhante? Eu tenho esse semelhante a esse, porque os dois têm a mesma letra. Então, não teríamos nenhum aqui que fosse semelhante ao menos 2y, tá? Porque não tem outro y aqui. Deixa eu apagar. Então, aqui nós temos 3x². Então, a gente tem que olhar aonde tem outro x². Aqui não tem. Aqui tem x com y, também não é semelhante. Aqui é AB, aqui é P, aqui é menos x². Olha aqui, x². A parte literal também é x². Aqui é xy, aqui é p. Então, quem que é semelhante aqui? Por enquanto, o 3x² é semelhante ao menos x², ok? Agora vamos ver esse. Esse aqui, ó, a parte literal dele é AB elevado ao cubo. Gente, AB ao cubo. Isso aqui é diferente de A ao cubo B. Percebam que o expoente está aqui, ó, no 3. Então, se tiver no A, não vai ser semelhante, tá? Isso é diferente. Agora, prestem atenção nisso. Se tiver assim, deixa eu apagar aqui. Pronto. Agora, se tiver assim, ó, B ao cubo A, percebam, tá escrito aqui AB ao cubo. Aqui tá escrito B ao cubo A. Isso é igual, ok? Porque o expoente de B é 3. Aqui o expoente de B também é 3. Aqui o expoente de A, quando não tem nada, é 1. Aqui também é 1. Então, eles são iguais. Porque as letras, quando elas estão grudadinhas assim, é a mesma coisa de eu dizer que elas estão multiplicando uma pela outra. Então, por exemplo, 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 não é a mesma coisa? Todos dois não dão 6? Então, tanto faz AB ou BA, que é a mesma coisa, ok? Vamos aqui continuar procurando. Então, eu tenho AB ao cubo. Eu tenho que procurar outro AB ao cubo. Ó, aqui é XY, aqui é AB. Olha só, não tem o B, aqui tem o expoente 3. Aqui não tem. Então, isso não é semelhante, tá?
E aqui nenhum outro também tem AB. Então, esse aqui, ó, não tem nenhum semelhante a ele, tá? É só ele mesmo. Agora, o XY. Aqui, ó. Aqui a gente tem XY. Então, eu tenho 12XY e o menos 7XY, ok? Agora, só AB. Não tem nenhum outro também, só AB. Então, não tem nenhum semelhante a esse. Aqui é o P. Olha, a gente encontra o P aqui também. Então, 8P é semelhante a 2P sobre 5, tá? E acabamos, ok? Agora a gente fala sobre redução dos termos semelhantes. O que é reduzir termos semelhantes? Eu vou pegar todo mundo que é igual e colocar junto, tá? E aí a gente vai ver como que a gente reduz. O que significa isso reduzir? Então vamos lá, identificar, ó. Aqui eu tenho x ao quadrado, também tenho x ao quadrado, ok? Então eu vou colocar eles juntos. Eu vou escrever aqui, ó, 2x ao quadrado. Percebam que é menos 5, tá? Então eu tenho que escrever aqui, ó, menos 5x ao quadrado. E eu vou repetir os outros dois que aqui eles estão juntos, x e x. Mais 5x mais x. Percebam que não é uma equação. Eu não estou mudando de posição da igualdade, por isso eu não mudo o sinal. Fiquem atentos a esse detalhe, tá? Eu só estou mudando a posição deles aqui, mas eles não têm um sinal de igualdade, ok? Então, a gente só está reorganizando. E aí eu tenho, olha só, se eu tenho 2x ao quadrado e eu devo 5x ao quadrado, porque o menos a gente fala que é como se fosse uma dívida, então pensa aqui, vamos falar que esse x ao quadrado aqui é reais. Então, se eu tenho 2 reais e eu devo 5, quando eu for pagar, eu ainda vou continuar devendo 3, concorda? Então, vai ficar menos 3x ao quadrado. Percebam que quando eu estou reduzindo a um termo semelhante, eu vou apenas trabalhar com os meus coeficientes. Eu só peguei o 2 menos 5, que deu menos 3, e eu repeti a parte literal, ok? Aqui eu estou somando, ó, mais 5 e mais quem aqui, gente, quando não tem nada? 1, ok? Então, ó, 5 mais 1 dá 6. Então, aqui vai ficar 6x. Então, isso é a redução em termos semelhantes, tá? Eu escrevi por cima, que ótimo. Agora, vamos lá. Nesse aqui, AX, ó, tem AX aqui também e AX aqui também. Então, a gente vai trabalhar, ó, com 2, menos 7 e menos 3. Então, vamos lá. Eu vou escrever dentro do parêntese para a gente não confundir, ó. 2 é positivo, menos 7 negativo, menos 3 negativo. Eu deixo dentro do parênteses os coeficientes e a parte literal eu só coloco aqui fora para a gente saber que todos aqueles têm a parte literal AX. Agora eu vou fazer o mesmo com os outros. Ó, 5, que ele tem o A, e aqui também tem o A, ó, menos 4. E eu vou colocar o Azinho aqui, ok? Então, agora eu resolvo isso aqui. 2 menos 7 menos 3. Então, aqui, ó, menos 7 menos 3 são duas dívidas. Eu devo 7, eu devo 3, então no total eu devo 10. Se eu pago com 2, eu continuo devendo 8. Então, menos 8AX. E aqui, se eu tenho 5 e gasto 4, eu vou continuar com 1. Então, aqui vai ficar o quê? A. Por que só A, Tuiane? Porque quando não é 1, não precisa escrever 1. Se escrever 1 tá errado? Não, tá bom? Só não precisa. Agora vamos para o próximo. Nós temos aqui, ó, x ao quadrado y. A gente tem que procurar x ao quadrado y, ok? Então, quem tem o expoente 2 é o x. Então, aqui, por exemplo, ó, quem tem o expoente 2 é o y, não é esse. Agora aqui tem o y com o x com o expoente 2. Lembra que eu falei lá no slide, os 2 slides atrás? Ó, x ao quadrado y é a mesma coisa do que y x ao quadrado. Porque, ó, o expoente de x é igual e o de y também é igual, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 3 meios. E eu tenho aqui, ó, quando não tem nada é 1. Então, 1 meio. Não tem mais nenhum outro. Aqui, ó, o expoente 2 é no y. Então, eu fecho parênteses e vou repetir minha parte literal uma única vez. X ao quadrado y, ok? Agora, ó, deixa eu só riscar aqui pra gente saber que esses aqui já foram. Agora aqui, ó, menos 5xy ao quadrado. Então, aqui, ó, eu também tenho xy ao quadrado aqui. Então, ó, eu vou botar um mais aqui para abrir o parêntese.
Percebam que eu botei um mais aqui e depois eu peguei esse número aqui para colocar aqui dentro, tá? Menos 5 mais 5 e vou repetir o x, y ao quadrado, que é a nossa parte literal. E aqui, ó, eu não preciso nem repetir eles, eu já posso resolver. Devo 3 e tenho 7, ó, se eu tenho R$7 para pagar uma dívida de 3, eu vou ficar com 4, tá? Então, vamos resolver aqui, ó. Isso aqui, gente, ele tem denominadores iguais. Eu vou colocar um link, eu era louca para falar isso, eu vou colocar um link aqui. Agora eu não sei se eu vou botar um link aqui ou aqui. Eu sei que é em um canto da tela. Eu vou colocar um link de uma aula do 7º ano, falando sobre exatamente soma de frações, tá? Com frações de denominadores iguais, quando tem denominadores diferentes, como que a gente resolve. Vocês são obrigados a ver? Não, é só porque se aparecer frações para vocês resolverem, então lá eu já expliquei, então vocês podem dar uma olhadinha lá, tá bom? Aqui, 5 sobre 2, perdão, 3 sobre 2, mais 1 sobre 2. Então, quando os denominadores são iguais, basta eu repetir o denominador e eu vou somar os numeradores, que é 3 mais 1, que vai dar 4. Então, ficou 4 sobre 2, x ao quadrado y. Aqui, ó, menos 5, mais 5. Gente, se eu gastei R$5 e era R$5 que eu tinha, então eu vou ficar com o quê? 0. Então, 0xy ao quadrado é 0, ok? Então, isso aqui vai ficar 0. Mais o 4. Acabou, gente? Não, por que não? Porque 4 sobre 2, uma fração é sempre dividir o número de cima pelo número de baixo. Então, 4 dividido para 2 dá para dividir. 4 dividido para 2 dá 2. Então, vai ficar 2x ao quadrado y mais 4, ok? Aqui, eu tinha falado lá no início, mas a gente vai intensificar aqui agora. Os nomes que a gente dá para esses polinômios, tá? Quando ele tem um termo só, a gente chama ele de monômio, tá? Percebam, gente, que esses nomes, tudo tem um motivo. Quando a gente fala de monólogo, tudo que é mono, a gente tá falando de quê? De um só, tá? Então aqui, ó, eu só tenho um termo. Os termos, eles são separados por sinais de mais ou de menos, não de multiplicação e divisão. Então, apesar de ter várias letras aqui, eles não têm nenhum sinal de mais ou menos separando um deles, tá? Então, por isso que ele é um termo só. Aqui, nós temos dois termos, e aí chamamos de binômio, tá? Lembra que bi é de 2. Então, binômio. Então, olha aqui, ó, um sinal de mais separando um termo do outro, ok? 3 termos, trinômio. Então, ó, eu tenho, ó, um termo, 2 termos, 3 termos, ok? Agora, todos, independente da quantidade de termos, são chamados de polinômio. Então, aqui, por exemplo, é um só. É um monômio? É, mas eu também posso chamar ele de polinômio. Aqui, ó, 1, 2. Tem 2 termos. É um binômio? É, mas é chamado também de polinômio. E aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4 termos. Também polinômio, ok? Agora a gente vai falar em relação aos graus dos monômios. Para eu saber o grau de um monômio, quando eu falo qual é o grau que esse monômio tem, eu vou somar os expoentes das nossas letras. Então aqui eu tenho o número 3. Quando não tem nada é o número 1, então mais 1, mais 2. Então 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Então qual é o grau desse primeiro monômio? 6 graus, tá? Isso aí, 6 graus. Aqui, ó, 1 mais 1 mais 3, são 5, ok? Esse só tem o x, só um expoente. Então, aqui, ó, é do primeiro grau, tá? Aqui, na verdade, acho que a gente tem que falar é sexto e quinto. Eu sou muito fora da caixinha. Eu falo as coisas do jeito que eu quero falar, entendeu? Mas deixa eu só confirmar no livro de vocês. Eu tô com a música na cabeça. Tem que falar que é quinto mesmo. Viu? Primeiro, quinto. Então, é sexto grau. Então, não é graus, é grau, tá? Quinto grau, primeiro grau, ok? E aqui, quando não tiver parte literal, quando só tiver coeficiente,
Então, ó, 0 grau, ok? Agora, aqui a gente estava falando dos monômios, quando tem um termo só. Basta eu somar os expoentes, tá? Agora, quando eu tenho polinômios, eu não saio somando todos eles assim na doideira, não. Eu somo um por um. E eu vou sempre usar o grau do maior, o maior grau de binômio que tiver aqui. De binômio não, de monômio que tiver aqui. Então, a gente vai fazer, vamos lá, para ficar claro, que eu enrolei aqui na língua. Esse monômio, esse termo aqui, ele só tem o A, elevado a 3. Então, de que grau ele é? Do terceiro grau, ok? Esse aqui, ó, só tem o A ao quadrado. Se é ao quadrado é 2, então ele é do segundo grau, ok? Esse aqui só tem o A, ele é primeiro grau. Esse aqui não tem parte literal, então é 0 grau. Qual que é o grau desse polinômio aqui? 3, tá? Terceiro grau. Por quê? Porque é o valor do maior termo o maior grau aqui do termo desse polinômio. Vamos fazer o próximo. Esse termo aqui, quantos graus ele tem? Ele é do segundo grau, ok? Esse aqui, ó, 3 mais 2, 5, quinto grau. Aqui, 1, gente, cuidado com esse negócio, quando não tem nada, é porque é o número 1, tá? 1 mais 3 é 4, então quarto grau. E aqui, ó, 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Então, esse aqui, ó, sétimo grau. Então, qual é o grau desse polinômio aqui? Sétimo, ok? Sempre pega o maior deles, combinado? Agora, por hoje, é isso. Vocês vão fazer esses exercícios, livro didático, volume 2, página 74, número 3, 4 e 5, 76, número 1, 77, número 2. Gente, são só 5 exercícios. Molezinha, molezinha. Então, não deixem de fazer. Eu aguardo vocês me mandarem foto no privado, tá bom, meus amores? Um beijo e até daqui a pouco.